Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. O texto que vou utilizar agora é um livro maravilhoso, A Chave da Beleza e da Saúde, do mestre Masaharu Taniguchi. Ele tem uma série de soluções para os mais diferentes tipos de enfermidades. Então, para as pessoas que estão com ainda algum tipo de problema, poderá adquirir e consultar. Nós vamos estudar aqui o capítulo 2, a mente que provoca a doença, a mente que cura a doença. Mestre Masaharu Taniguchi nos ensinou, então, que tudo se origina, primeiramente, na nossa mente. Deus criou o mundo em 7 dias e viu que estava tudo muito bom. Nós, enquanto filhos de Deus, também temos o poder criador dentro de nós. Silêncio sepulcral. Estão todos pensando, será que é verdade? Sim, é verdade. Nós temos esse poder criador dentro de nós também, para o bem e para o mal. Então, na mesma medida em que nós conseguimos adquirir uma doença, uma enfermidade, também nós conseguimos sanar, nós podemos curar essa doença. Então, ele diz assim, Deus é sabedoria infinita, e Ele proporcionou a sabedoria infinita também para nós, seres humanos, a fim de que possamos aproveitá-la livremente. Sendo assim, por que há ocasiões em que fracassamos? Algumas pessoas nos dizem, puxa vida, eu nunca pensei em fracasso e nada dá certo. Vocês conheceram alguém assim? Parece que sim, né? Então, ele fala assim, por que, apesar de crermos em Deus, há ocasiões em que fracassamos? Alguns dizem, acreditando em Deus e acreditando que Deus haveria de me curar, não me submeti a tratamentos médicos e vinha repelindo medicamentos. Porém, como comecei a enfraquecer rapidamente de uns tempos para cá, fui ao médico e ele me disse que já era tarde demais e que nenhum tratamento médico me curaria. Eu não devia ter me iludido com crendices dessas religiões novas. Então, algumas pessoas pensam desta forma. Mas o que o mestre nos ensina? Podemos questionar se tais pessoas confiaram a Deus a cura de suas doenças, acreditando verdadeiramente nele. Eis a questão. Muitas vezes nós entregamos, mas pegamos de volta o problema. Entendeu? E aí ocorre o quê? Você consegue resolver esse problema? Isso ocorre muito com problemas financeiros. Deus, eu estou passando por essas e essas situações, por favor, resolva para mim. Se entrego esse problema em suas mãos, para que seja feita a sua vontade. Se eu entreguei, vocês concordam? Eu descarreguei o fardo das minhas costas. Eu não posso chegar amanhã e catar de volta, pegar de volta para mim. É a mesma coisa do lavrador. As crianças pequenas, quando nós éramos crianças, enfim, tem aquela história do feijãozinho, né? O grão de feijão que coloca ali num algodãozinho, e vai colocando um pouquinho de água todo dia, até que aquele feijãozinho brota. Mas se a criança não tiver paciência, todo dia ela catar aquele feijãozinho de volta, o que vai acontecer? Vai brotar? Não vai brotar. Tem o tempo de maturação. Vocês concordam?
O mesmo ocorre com a solução dos nossos problemas. Tanto nos problemas financeiros, quanto nos problemas de saúde, muitas vezes é o tempo de maturação. É o tempo de realmente você, principalmente na questão assim, financeira, existe um tempo que às vezes você não está preparado para receber aquele dinheiro, você não está preparado para solucionar aquele problema naquele momento. Então, tem que aguardar. E com relação à enfermidade? Muitas vezes as pessoas adoecem por conta de quê? Mágoas, ressentimentos, né? Tumores, ulcerações, o mestre nos ensina que são isso, são sentimentos negativos guardados dentro de mim e que uma hora ele vai se manifestar. Quando o problema se manifesta em nossos filhos, aí de quem é a responsabilidade? Dos pais. São os pais que não estão vivendo em harmonia. O filho mais sensível irá manifestar um problema de saúde. É assim que funciona. Mas da mesma forma como surgiu a enfermidade nos nossos filhos, é muito rápido de se curar também. À noite, a hora que a criança dormir, converse na cabeceira da criança. Você é filho de Deus perfeito. Deus jamais criou enfermidade nenhuma. Você é filho de Deus perfeito. Você nasceu somente para nos trazer alegria. Ao amanhecer, você vai estar totalmente curado. Porque esta enfermidade não tem existência verdadeira. E aí o que vai acontecer? Vai falando, vai falando, vai falando, na cabeça da criança, na cabeceira da criança, até que a criança consiga realmente entrar no seu subconsciente. Algumas vezes a criança adoece porque ela se sente culpada, ela se sente responsável pela briga dos pais. Então é importante você eliminar aquele sentimento de culpa que existe dentro do subconsciente da criança. E aí, então você vai dizer: você não teve nenhuma culpa na discussão que eu tive com teu pai. Papai estava nervoso por outras razões. Papai te ama muito. A mamãe também te ama muito. E de manhã, ao acordar, você vai estar totalmente curado. Por mais incrível que isso possa parecer, a criança realmente irá se curar. Então, é importante isso daí, você ter fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Entendeu? Não adianta ser que nem bully, é de pouca fé. Não. Não adianta. Né? A gente tem que ser realmente, como um verdadeiro adepto da Seichonoye, acreditar firmemente na vida de Deus que existe dentro dessa criança, na vida de Deus que existe dentro de nós, na natureza divina que existe dentro de nós. Né? Isso é super importante. Podemos questionar se tais pessoas confiaram a Deus a cura de suas doenças, acreditando verdadeiramente nele. A declaração, fui ao médico porque comecei a enfraquecer rapidamente de uns tempos para cá, evidencia que aquelas pessoas resolveram recorrer ao médico porque começaram a sentir insegurança em confiar a Deus o próprio destino. Portanto, elas não tinham total confiança em Deus. Né? Confiar a Deus a cura da doença não significa recusar terminantemente os tratamentos médicos.
Confiar em Deus é praticar sempre a meditação Shinsokan, que é uma oração que nós aprendemos dentro da Seichonoye, conversando com Deus, né? E, sobretudo, nos momentos decisivos, praticá-la para receber a revelação de Deus e agir conforme sua orientação. Em caso de doença, se a sabedoria de Deus recomendar a cirurgia, deve-se submeter a ela com a mente dócil. Isso é crer verdadeiramente em Deus. Acreditar firmemente de que o melhor médico irá nos acompanhar. E, de fato, isso acontece. Como aconteceu recentemente com o caso de um filho de uma amiga minha. Era um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Não lhe restou outra alternativa a não ser orar. Orou muito a Deus e foi ao hospital, levou a criança ao hospital. O médico falou: o único médico, isso aqui é questão de cirurgião, neurocirurgião. Né? Então, é uma questão de neurocirurgia pediátrica. E há somente um único médico capaz de fazer esse tipo de cirurgia, que eu confio, ele, médico, disse. Qual não foi a sua surpresa quando ele saiu da sala para o corredor, deu de cara com quem? Com esse médico. Que ele tinha vindo fazer uma visita para não sei quem, algum paciente dele. E nessa hora o médico falou para ele, olhou para ele: oi, colega, você caiu realmente com uma luva nesse momento. Nós estamos com um problema seríssimo que só você pode resolver. Ele falou: vamos ver. Ele foi lá, já marcou a cirurgia para o dia seguinte, e a criança, graças a Deus, está viva. Então, vejam, senhores, às vezes é necessário passar por uma cirurgia. Por quê? Isso também é uma questão de fé. Você acreditar ou não. E entregar realmente a criança nas mãos de Deus. Que aquele médico é apenas um instrumento da vontade de Deus, que está ali naquele momento para fazer a cirurgia. É confiar, isso é confiar em Deus, gente. Confiar em Deus é acreditar em Deus. Eu não posso acreditar mais ou menos. Somos nós que temos que mudar. É o meu pensamento que tem que ser mudado. É a forma como eu vejo a coisa que tem que ser mudada. Se eu vejo o netinho como um ser doente, frágil, assim ele irá se manifestar. Mas se eu vejo a natureza divina daquela criança, porque Deus não criou nenhum ser imperfeito, e se eu consigo visualizar a natureza divina nessa criança, essa natureza divina irá se manifestar. Então é assim que tem que ser. É assim que a gente tem que acreditar, né? Unicamente a força vital vivifica o ser humano e cura doenças. Porém, como se trata de força invisível e inaudível, geralmente é esquecida. Essa força misteriosa, invisível e inaudível, é que faz o organismo produzir sucos digestivos necessários à digestão e assimilação dos alimentos. Pelo processo digestivo, elabora substâncias que vêm a constituir matérias com as quais são formadas as células, e, desse modo, restaura o organismo, reparando-lhe o desgaste. Né? Existe um livro da Seichonoye que se chama A Verdade, volume 4. É um livro dos jovens, da coleção A Verdade. E tem uma parte, então, uma pessoa que fica doente e ela está com um problema sério no fígado. E aí ela, então, começa a conversar com o fígado.
Fígado, acorde, acorde. Por que você está dormindo? Estômago, acorde. E assim, com voz firme e forte, vai ordenando para que cada seu órgão interno acorde. Todas as células do meu corpo são saudáveis. Todas as células do meu organismo são saudáveis. Todas as células do meu fígado são saudáveis. A cada dia que passa, melhora cada vez mais. A cada dia que passa, me torno cada vez mais saudável, porque sou filho de Deus. E uma pessoa no Nordeste, ao ler este livro e praticar, ele estava com o fígado que ele só estava para morrer. Hepatite em último, assim, bem avançado. O fígado dele já estava uma geleia, pois ele fez essa mentalização, essa afirmação. Não só se curou, como passado 15 anos ele continua vivo. Isso é Seichonoye. Isso é acreditar. Ele acreditou nas palavras de Deus, escritas no livro da Seichonoye. No outro livro, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, tem um outro problema de saúde, que é dos olhos. A pessoa estava perdendo a visão. Ela era pianista, estava perdendo a visão. E só tinha mais 20% de visão. Então, ela também aprendeu uma mentalização nesse sentido. E ela colocava, então, a mão nos olhos e dizia: a cada dia que passa, as células dos meus olhos se fortalecem cada vez mais. Todas as células dos meus olhos são fortes e saudáveis. A cada dia que passa, eu melhoro cada vez mais. A cada dia que passa, eu passo a enxergar somente o aspecto positivo de todas as pessoas, coisas e fatos, porque sou filha de Deus, perfeita e maravilhosa. Passado menos de um mês, ela voltou a enxergar. E o mesmo fato ocorreu com uma senhora no Tatuapé, uma senhora idosa, quando ela passou a fazer essa mentalização, que uma outra amiga havia gravado para ela. Então, mas ela acreditou realmente que isso iria acontecer, que ela iria se curar. Então, quando vocês estiverem com os olhos cansados, esfregue as mãos umas nas outras e coloque nos olhos. Meus olhos são fortes, são saudáveis, já estão descansados. Muito obrigado, muito obrigado. E quando tira a mão, parece que o mundo ficou mais bonito. Porque você passa a enxergar melhor. Entendeu? Você passa a enxergar melhor. Assim é a nossa vida, né? Então ele fala assim: a tendência mental errônea de muitas pessoas que buscam a cura de seus males consiste em pensar incessantemente na doença, no afã de obter a cura. Mesmo quando oram a Deus para pedir a cura, elas concentram a mente na doença em si, em vez de concentrá-la em Deus. Muitas pessoas me falam: a minha diabetes, o meu colesterol, quer dizer, já tomou posse da doença, entendeu? Se já tomou posse da doença, você concorda que vai ser difícil de sarar? Nada me pertence. Eu vim sem nada e vou embora sem nada. Nem as doenças me pertencem, apesar de você ter criado. Entendeu? Então, por que a gente vai tomar posse das doenças e dizer, minha diabetes? Uma boca cheia. Aí mostra aqueles remédios coloridos, para ver quem mais tem mais remédios. Né? Eu vou tomar tal cor. E você? Tal cor e mais tal cor. Né? Então,
Como que alguém vai conseguir se curar desta maneira? Dificilmente vai conseguir se curar. Mas nós vamos dar risada? Não, não podemos dar risada. Nós temos que ter compaixão para com o próximo. Nós temos que ter compaixão. Porque a pessoa ainda não conseguiu atingir o estágio de entender que a doença foi ela quem criou e, portanto, que tem condições de se curar. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, se alguém sofre de alguma dessas coisas, pare de dizer, viu? Minha diabetes, meu colesterol, o que mais? Minha triglicéride, sei lá mais o quê. Entendeu? Pare de falar essas coisas todas. Então, eu vou contar aqui a história de uma senhora que, durante 25 anos, ela sofreu uma doença cardíaca e que sarou pelo milagre da cura divina. O nome dela é Senhora Lee. Ela vivia deitada a maior parte do dia. Chegou um dia em que seu estado piorou muito, e o médico sentenciou que ela morreria se não ficasse em repouso absoluto para poupar o coração. Desse dia em diante, ela passou a ficar deitada o tempo todo, cheia de tédio, sem esperança, olhando para o teto, né? Simplesmente à espera da morte. Mas se nesta hora ela conhecesse a Seichunoye, ela ia ficar olhando para o teto e contando. Cada um desses quadradinhos ia falar, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Entendeu? E ela ia se curar, né? Está escrito aqui. Aí, no caso dessa senhora, o que aconteceu? Aí o padre veio lá, que ele se compadeceu, o reverendo Brown. Ele foi visitá-la e mudou o rumo do destino dessa senhora, a senhora ali. O reverendo ouviu a voz de seu próprio coração, que afirmava categoricamente, ela não vai morrer. Afirmação essa proveniente de seu sincero amor fraternal e grande fé. É isso que a gente tem que ter, viu, gente? Tem que ter amor no coração. Então, a gente não pode julgar nem criticar. Eu estava brincando com vocês, mas a gente não pode julgar nem criticar quem está aí disputando a quantidade de remédio que está tomando, entendeu? O que a gente pode dizer é realmente entregar uma revista para a pessoa, né? E dizer que nós somos seres, que nós somos filhos de Deus, né? Então, aproximou-se do leito da senhora ali e disse-lhe, antes de mais nada, a senhora precisa eliminar a tensão mental. Deu-lhe instruções sobre uma série de métodos para descontrair o corpo, a mente e a alma, e orientou-a para que confiasse tudo a Deus. O reverendo Brown iniciou uma oração com voz suave, porém num tom repleto de autoconfiança. Quando o reverendo terminou a oração, a senhora ali dormia tranquilamente, eliminando completamente a tensão física e mental, e confiando tudo a Deus, a senhora ali recuperou a paz da mente e da alma, e curou-se da longa enfermidade. Bonito, né? Por quê? Isso graças ao amor grandioso do reverendo. Entendeu? Então, nós, enquanto preletores, também temos que ter esse amor grandioso e orar pelo outro, dando o caminho, né, que ela pode seguir para que ocorra a cura. Né? Assim que nós temos que fazer. Né? Mostrar o caminho das pedras para que ela possa, então, né, seguir. Aí, tinha uma outra jovem, de 23 anos, que ela menstruava diariamente desde os 15 anos. Já pensou, coitadinha? Menstruar todo dia, todo dia, todo dia? Ninguém merece, né? Ninguém merece. E eu que o digo porque sou mulher, né? Então, nesse calor, então, piorou. Então, ela tentou diversos tratamentos, inclusive a injeção do hormônio da glândula pituitária, mas nenhum dos tratamentos tentados surtiu efeito. Como estava em idade de se casar e sabia que isso lhe era impossível devido ao seu estado físico, a jovem buscava ansiosamente a cura, mas todas as tentativas foram vãs. Aí ela conheceu a Seichunoye e foi pedir uma orientação.
Aí o preletor explicou o que ela teria que fazer para se curar. Só que a pessoa não melhorou, né? Não melhorou. E aí, então, o preletor deu um estalo. O que é que você tem contra o casamento? Entendeu? E aí é que estava a chave da questão. Como essa pessoa não queria se casar, porque tinha uma ideia errônea a respeito do casamento, então, se eu não quero casar, eu não posso melhorar. Vocês concordam? Olha como funciona o subconsciente. Nosso subconsciente, gente, ele faz coisas que até Deus duvida. É impressionante como funciona de uma forma contra a gente, né? Aí, no momento em que ela entendeu essa questão, de que, na realidade, era ela quem estava criando aquela doença, porque ela não queria se casar, e aí, então, o que aconteceu? Ocorreu a cura. Entenderam? Simples assim. Tudo está dentro de nós, e somos nós que vamos resolver. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. E esse Deus não é alguém distante, é Deus que se encontra dentro de cada um de nós. Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigada pela presença nesta noite maravilhosa. E até uma próxima oportunidade. Felicidades a todos que estão me assistindo aqui. Muito obrigada, muito obrigado, muito obrigada. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado.